Desde os primórdios da humanidade, o ser humano busca respostas para perguntas que parecem eternas. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Por que alguns parecem alcançar felicidade e abundância com facilidade, enquanto outros enfrentam constantes dificuldades? Existe uma lei universal que governa o destino, ou tudo não passa de acaso? Essas indagações atravessaram civilizações, religiões, filosofias e escolas de pensamento, gerando diferentes explicações, rituais e métodos para compreender o mistério da existência. No século XX, em meio a um período de profundas transformações sociais, guerras, avanços tecnológicos e mudanças na forma de pensar o mundo, surge uma figura que ofereceu uma visão única e prática sobre essas questões: Joseph Murphy. Não apenas um escritor ou palestrante, Murphy se consolidou como um dos grandes divulgadores daquilo que chamamos de poder da mente subconsciente. Sua obra ultrapassou fronteiras geográficas e religiosas, dialogando tanto com espiritualistas quanto com cientistas, e continua, até hoje, sendo uma fonte de inspiração para milhões de pessoas em busca de autoconhecimento e transformação. Joseph Murphy nasceu em 1898, na Irlanda, e desde cedo demonstrou grande interesse pelo estudo da mente e da espiritualidade. Ele viveu em uma época marcada por contrastes. De um lado, os avanços científicos e médicos. Do outro, o apego das pessoas a tradições espirituais antigas. Essa dualidade o impulsionou a buscar um ponto de equilíbrio, onde ciência e fé não estivessem em conflito, mas sim trabalhando em harmonia. Em sua trajetória, ele estudou religiões comparadas, psicologia, filosofia e medicina, integrando conhecimentos que até então pareciam inconciliáveis. Foi nos Estados Unidos, ao migrar ainda jovem, que Joseph Murphy entrou em contato com a chamada New Thought Movement, movimento do novo pensamento, uma corrente filosófica que defendia a ideia de que os pensamentos moldam a realidade e que a mente humana é uma extensão da mente universal. Inspirado por essa visão, ele passou a ensinar que cada pessoa é, em essência, co-criadora de sua própria vida. Mas Murphy não se limitava a repetir teorias. Ele tinha um dom particular: transformar conceitos complexos em ensinamentos claros e práticos, acessíveis a qualquer pessoa, independentemente de sua formação acadêmica ou crença religiosa. Foi essa habilidade de comunicar verdades profundas em linguagem simples que fez com que sua mensagem alcançasse milhões de leitores ao redor do mundo. Em seu livro mais famoso, O Poder do Subconsciente, The Power of Your Subconscious Mind, publicado em 1963, Joseph Murphy apresentou a ideia central de sua filosofia. A mente subconsciente é um campo fértil que responde às impressões que nela são depositadas, e essas impressões acabam moldando o destino de cada indivíduo. Esse conceito, embora simples em palavras, carrega uma profundidade imensa e abriu caminho para uma nova forma de compreender a vida. O impacto desse ensinamento é tão grande que, mesmo décadas após sua morte em 1981, as ideias de Murphy continuam sendo estudadas, adaptadas e aplicadas em diversas áreas do desenvolvimento pessoal, à psicoterapia, da espiritualidade à neurociência. Seus livros foram traduzidos para dezenas de idiomas. Seus ensinamentos são base de palestras, cursos e seminários. E sua filosofia ecoa nos discursos de coaches, líderes espirituais e pensadores contemporâneos. A proposta de Murphy não era apenas intelectual, mas profundamente prática. Ele queria que as pessoas experimentassem, na própria vida, os resultados do uso consciente da mente. Em suas palestras, relatava histórias reais de indivíduos que superaram doenças graves, venceram crises financeiras ou restauraram relacionamentos por meio da aplicação dos princípios do subconsciente. Para ele, esses exemplos não eram milagres aleatórios, mas demonstrações naturais de uma lei universal que opera em todos nós, em todo momento, mesmo quando não temos consciência dela. O mais fascinante nos ensinamentos de Joseph Murphy é que eles transcendem barreiras culturais e religiosas. Ele falava tanto com cristãos quanto com budistas, muçulmanos, judeus e até com aqueles que não seguiam religião alguma. Seu foco estava naquilo que é universal, a mente humana e seu potencial ilimitado. Ele dizia que Deus habita dentro de nós como o poder criador do subconsciente e que aprender a acessar esse poder é o caminho para uma vida plena. Na sociedade contemporânea,
marcada por excesso de informação, pressões sociais, doenças emocionais e crises existenciais, os ensinamentos de Murphy se tornam ainda mais relevantes. Em um mundo onde muitas pessoas sentem-se desconectadas de si mesmas e da espiritualidade, ele nos lembra que a chave não está fora, mas dentro de nós. Não se trata de buscar soluções mágicas, mas de despertar para a consciência de que somos, a cada instante, os arquitetos de nossa realidade. Ao mergulhar nos ensinamentos de Joseph Murphy, percebemos que não se trata apenas de técnicas de afirmações positivas ou de visualizações criativas, mas de uma mudança completa de paradigma. Ele nos convida a enxergar a mente subconsciente como aliada, a cultivar pensamentos construtivos e a compreender que nossas crenças mais profundas determinam nossas experiências de vida. Portanto, esta jornada de descrição dos ensinamentos de Joseph Murphy é, ao mesmo tempo, um mergulho filosófico, espiritual e prático. Ela mostra que o ser humano, longe de ser uma vítima indefesa das circunstâncias, carrega em si um poder infinito de criação, cura e transformação. O legado de Murphy é um convite a todos que desejam assumir as rédeas da própria vida, a libertar-se das correntes da limitação e a acessar o vasto campo de possibilidades que o subconsciente oferece. E é a partir desse alicerce construído pela vida, experiência e sabedoria de Joseph Murphy que exploraremos em profundidade seus ensinamentos, cada princípio, cada técnica, cada exemplo como ferramentas que podem transformar não apenas uma vida individual, mas também a forma como a humanidade enxerga o próprio destino. O subconsciente como solo criador. Para explicar a mente, Murphy utilizava a metáfora do jardineiro e do solo. A mente consciente é o jardineiro que planta sementes. A mente subconsciente é o solo fértil que faz essas sementes germinarem. O solo não questiona a natureza da semente. Se você planta trigo, colhe trigo. Se planta espinhos, colhe espinhos. O subconsciente age exatamente da mesma forma. Ele não julga se uma ideia é boa ou ruim, útil ou prejudicial. Apenas aceita aquilo que lhe é repetido com emoção e fé. Se o indivíduo repete constantemente frases como "sou azarado", "nada dá certo para mim" ou "nunca vou sair dessa situação", o subconsciente transforma essas convicções em realidade, criando circunstâncias que confirmam essa crença. Por outro lado, se alguém cultiva pensamentos como "tudo coopera para o meu bem", "sou próspero e abençoado", e "minha vida está cheia de oportunidades", o subconsciente também responde, manifestando experiências que correspondem a essa visão. Esse princípio simples mostra que não somos vítimas passivas da vida, mas co-criadores ativos de nossa realidade. A relação entre mente e corpo. Murphy enfatizava que o subconsciente governa não apenas os acontecimentos externos, mas também o funcionamento interno do corpo. Ele regula processos automáticos como a circulação sanguínea, a respiração, os batimentos cardíacos e até a renovação celular. Isso significa que, ao alimentar o subconsciente com imagens de saúde, vitalidade e equilíbrio, é possível ativar forças de cura. Diversos relatos em seus livros mostram pessoas que superaram doenças apenas mudando suas crenças internas. Um exemplo é o de uma mulher diagnosticada com um problema grave de visão. Em vez de aceitar o diagnóstico como definitivo, ela começou a afirmar diariamente: "A visão perfeita do infinito se manifesta agora em mim." Com o tempo, sua visão se fortaleceu, contrariando o prognóstico médico. Esses relatos demonstram que o corpo obedece ao que a mente acredita. Afirmações, a linguagem do subconsciente. Murphy ensinava que as afirmações positivas são uma das ferramentas mais eficazes para reprogramar o subconsciente. Isso porque o subconsciente é altamente sugestionável, aceitando tudo o que é repetido com convicção. Alguns exemplos clássicos de afirmações ensinadas por ele. A inteligência infinita dirige todos os meus caminhos. Cada dia, em todos os sentidos, fico melhor, melhor e melhor. A prosperidade divina flui para mim em rios de abundância. Sou saudável, alegre e confiante. Ele recomendava repetir afirmações especialmente ao acordar e antes de dormir, quando a mente consciente está mais relaxada e o subconsciente mais receptivo. As afirmações funcionam como gotas constantes que, ao longo do tempo,
esculpem a rocha das crenças antigas. O poder da visualização. Outra técnica poderosa destacada por Joseph Murphy é a visualização criativa. Ele explicava que o subconsciente responde com mais intensidade a imagens do que a palavras, pois sua linguagem é simbólica. Visualizar significa criar mentalmente uma cena já realizada, sentindo-a como real. Por exemplo, uma pessoa em busca de emprego pode imaginar-se apertando a mão do entrevistador e recebendo boas notícias. Alguém que deseja prosperidade pode se ver abrindo cartas com boas novidades financeiras ou assinando contratos importantes. Quem busca saúde pode se imaginar correndo, sorrindo e vivendo com energia. O segredo da visualização é sentir a emoção como se o objetivo já tivesse sido alcançado. Quanto mais vívida for a cena, mais rápido o subconsciente trabalhará para realizá-la. A oração científica. Um dos maiores diferenciais dos ensinamentos de Murphy foi sua visão sobre a oração. Ele a chamava de oração científica, porque seguia uma lei mental. O que você aceita internamente como verdadeiro se manifesta externamente como realidade. Ele ensinava que orar não é pedir de forma desesperada, mas sim assumir que já recebeu. Quando alguém ora com a certeza da realização, o subconsciente aceita essa convicção e começa a organizar as circunstâncias externas de acordo com essa fé. Assim, em vez de dizer, Deus, me cure, a pessoa deve afirmar, a inteligência divina que me criou está agora restaurando cada célula do meu corpo. Esse tipo de oração gera gratidão e convicção, e é isso que dá força ao subconsciente. A força da fé, Murphy resumia, a sua fé é feita em você. Isso significa que a fé não é apenas um princípio religioso, mas uma lei universal. A fé é a convicção de que algo é verdadeiro, independentemente das circunstâncias atuais. Se alguém acredita profundamente que é destinado ao fracasso, o subconsciente manifestará situações de fracasso. Mas se acredita firmemente que nasceu para prosperar, o subconsciente abrirá caminhos de prosperidade. A fé é, portanto, o motor que move o subconsciente. Emoções, o combustível dos pensamentos. Murphy ensinava que pensamentos sem emoção são frágeis, como sementes secas. Mas quando um pensamento é acompanhado de emoção intensa, alegria, gratidão, amor ou entusiasmo, ele ganha vida e raízes no subconsciente. Por isso, ao usar afirmações ou visualizações, não basta repetir mecanicamente. É preciso sentir de verdade, experimentar a emoção da conquista, como se o objetivo já tivesse sido alcançado. Exemplos de transformação. Em seus livros, Murphy registrou inúmeros casos de pessoas comuns que aplicaram seus ensinamentos com resultados extraordinários. Um empresário falido que, repetindo diariamente a afirmação "sou próspero, rico e bem-sucedido", reconstruiu sua vida financeira. Uma jovem com medo de falar em público que passou a afirmar "a sabedoria divina fala através de mim com clareza e confiança". Pouco tempo depois, tornou-se palestrante de sucesso. Uma mulher que desejava se casar, mas acreditava que nunca encontraria alguém, começou a afirmar: "O amor divino me guia ao encontro de meu companheiro perfeito". Em menos de um ano, conheceu a pessoa com quem formou uma família. Essas histórias reforçam que não é o acaso que guia a vida, mas as crenças subconscientes. A vigilância mental. Murphy também alertava para os perigos da autossabotagem mental. Palavras negativas, reclamações e pensamentos de medo programam o subconsciente contra a própria pessoa. Ele dizia que o subconsciente não entende ironias nem brincadeiras. Se alguém repete constantemente "estou quebrado" ou "minha vida é uma desgraça", o subconsciente aceita isso como ordem. Por isso, recomendava vigiar cada palavra e substituir expressões negativas por positivas. O legado de Joseph Murphy. O que torna os ensinamentos de Joseph Murphy tão poderosos é que eles são universais. Não dependem de religião específica, posição social ou cultura. Ele mostrou que todos os seres humanos possuem dentro de si a chave da transformação, a capacidade de dirigir o subconsciente. Seu legado pode ser resumido em alguns pilares. 1. Você é o criador da sua realidade. 2. O subconsciente manifesta o que você aceita como verdade. Terceiras afirmações, visualizações e orações
São ferramentas de reprogramação mental. 4. A fé é a energia que ativa o poder do subconsciente. 5. As emoções intensificam e aceleram a manifestação. 6. Vigiar pensamentos e palavras é essencial para manter a mente limpa e positiva. Esses pilares, quando aplicados, podem transformar qualquer área da vida: saúde, finanças, relacionamentos, espiritualidade e crescimento pessoal. Joseph Murphy nos deixou mais que ensinamentos. Deixou um mapa de como acessar a força criadora que habita dentro de cada ser humano. Ele mostrou que não precisamos esperar por circunstâncias externas ou depender do acaso. O poder está em nossas mãos, ou melhor, em nossas mentes. Ao cultivar pensamentos positivos, alimentar o subconsciente com imagens de sucesso, usar a oração científica com fé e emoção e vigiar cada palavra que sai da boca, qualquer pessoa pode transformar sua realidade. Murphy nos convida a assumir o papel de jardineiros da própria mente, cuidando diariamente do que plantamos. Assim, a vida deixa de ser luta e se torna criação consciente, guiada por uma inteligência infinita que está sempre pronta a cooperar com aqueles que acreditam. Em resumo, os ensinamentos de Joseph Murphy são um chamado para despertar o poder interior e viver de forma plena, abundante e em paz com o universo.